Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Diário Celeste. Hoje a gente vai trazer para vocês as notícias desta terça-feira, dia 15. A gente vai trazer tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro. Terça-feira de pré-jogo, né? Porque amanhã, quarta-feira, já tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Ou melhor, Atlético Paranaense e Cruzeiro, porque o jogo é lá em Curitiba. E a gente vai trazer esse pré-jogo amanhã. Hoje são apenas as notícias do dia do Cruzeiro. A gente vai fazer um resumão da segunda e da terça-feira, já que ontem não teve vídeo aqui no canal. E o Cruzeiro já está em Curitiba, né, para enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo vai ser realizado amanhã, quarta-feira. E o Cruzeiro tem uma baixa aí que o Thiago Neves segue fora. Ele já não atuou contra o Sport no último final de semana e também não viajou com a delegação para Curitiba porque ainda se recupera de dores na panturrilha. Então a gente ainda não vai ter a presença do Thiago Neves. O time deve permanecer o mesmo que enfrentou o Sport. O Robinho deve continuar na vaga do Thiago Neves no meio de campo. E a gente aguarda essa confirmação que deve sair apenas antes do jogo, porque o Mano Menezes sempre faz esse esquema aí de não divulgar a escalação antes, né? Então a gente fica no aguardo, porque amanhã teremos a confirmação se o time vai ser o mesmo que enfrentou o Sport, mas 90% de chance aí de ser o mesmo time, sem mudanças, já que o Romero vai seguir na lateral direita, porque o Edilson também segue em recuperação. E o zagueiro Dedé, que assustou a gente no último jogo, né, naquele lance com o Léo lá, que o Léo, sem querer, acabou dando um pisão nele, né, está treinando normalmente hoje, terça-feira, lá em Curitiba, vai para o jogo, deve ser titular sem dúvidas amanhã contra o Atlético Paranaense. Então mais um jogo do Dedé aí, uma sequência boa. Ele que já está fora do próximo jogo pelo Brasileiro desse final de semana, que é contra o Atlético Mineiro, porque ele recebeu o terceiro amarelo e não vai jogar, vai ser poupado então, e deve retornar novamente depois lá no outro meio de semana contra o Racing. Então certamente teremos Dedé contra o Atlético Paranaense, esse jogo muito importante pela Copa do Brasil, né? Uma vitória aí já encaminha a classificação. E tem zagueiro deixando a toca, né? Certamente o zagueiro Murilo deve ser vendido ao Benfica. O presidente Wagner Pires de Sá está na Europa negociando algumas coisas relacionadas ao clube, e uma delas certamente deve ser a venda do zagueiro Murilo. O Benfica, que já na última janela demonstrou interesse no zagueiro Murilo, inclusive fizeram uma oferta lá que não foi aceita. Agora deve levar o zagueiro, porque o Cruzeiro precisa também colocar algum dinheiro em caixa, né? Depois das contratações aí dessa janela de transferência. Então o zagueiro Murilo deve sair rumo ao Benfica. E outra venda que deve acontecer também é a venda do Joel. Aquele camaronês Joel ainda é do Cruzeiro, está emprestado ao Marítimo e ele também deve ser vendido. O Gilvan deve confirmar isso nos próximos dias, aí, a venda do zagueiro Murilo e do atacante Joel. E o Wagner também negocia a permanência do Lucas Silva. Lucas Silva, que tem um contrato encerrado no próximo dia 30 de junho. E o Cruzeiro já negocia com o Real Madrid a permanência do jogador. Ainda não tem novidades em relação a isso, mas o Lucas Silva já demonstrou interesse em permanecer na toca. Ele que vem fazendo ótimas partidas aí depois que voltou ao time titular, né? Voltou a ter oportunidades com o Mano Menezes. Então seria uma boa também ele permanecer no time, porque acho que se ele não ficar, a gente também talvez tenha que procurar outro jogador se o Ariel Cabral não retornar à forma dele, né? Mas eu acho que o Lucas Silva deve ficar assim pelo menos até o final do ano, e é o que a gente espera, né? Falando agora de Copa do Mundo, a gente teve dois jogadores aí relacionados nessas notícias da Copa do Mundo, né? O zagueiro Dedé está na lista dos 35 jogadores enviado à FIFA. O Tite divulgou apenas o nome dele entre os jogadores que ficam de suplentes. Ele não viaja para a Rússia e fica apenas, digamos que sobre aviso, né? Porque se algum zagueiro machucar, pode ser que ele seja chamado se não tiver nenhum antes dele nessa lista de 35 jogadores. Então a gente parabeniza o zagueiro Dedé, ele que sofreu muito nos últimos anos com lesão e retornou agora em altíssimo nível, né? A gente tem até uma fala bacana do Tite aí sobre essa convocação do Dedé, vamos ver. Mas eu posso te dizer também que na lista dos 35 tem atletas que nunca foram convocados, mas que nós estamos acompanhando. E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece, porque todo o trabalho que tu realizou de superar, e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui, todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora, e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. E o zagueiro Dedé, muito emocionado, também falou dessa convocação do Tite aí, só de estar no nome, só de ter um nome nessa lista do Tite, ele já ficou muito feliz e falou bastante emocionado na Toca da Raposa ontem, na segunda-feira, também vamos ver. Num momento tão especial da minha carreira, eu jamais imaginaria que, depois de tudo que eu passei,
pouco tempo de trabalho, depois da minha volta, eu conseguiria ser lembrado por um treinador de seleção. E outro aí que também está relacionado na Copa do Mundo é o meio de campo Arrascaeta, né? Ele é titular do Uruguai e foi convocado. Aí o Cruzeiro recebeu o anúncio de que o Arrascaeta vai representar a seleção do Uruguai nessa Copa do Mundo, e a última partida dele deve ser contra o Racing. Depois ele segue para delegação do Uruguai, vai ser apresentada a delegação e começar a preparação aí para a Copa do Mundo, e a gente fica na torcida aí para que ele volte, né? Porque muitos rumores aí de que depois da Copa ele vai ser vendido. Então é uma coisa que a gente também está curioso para saber, né? Porque se ele for vendido, acho que tem que contratar outro jogador na posição, porque a gente ficaria sem, né? A não ser que o David volta em altíssimo nível ali jogando, mas acho que uma contratação vai ser necessária se o Arrascaeta for vendido. E essas foram as notícias da terça-feira. Lembrando para você que amanhã, quarta-feira, acho que cedo já sai aqui o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta aí o que você achou das notícias, o que você achou da convocação do Dedé. Não convocação, né? Mas só de estar na lista lá do Tite. Então se inscreva aí, deixa o gostei e falou!